A Polícia Civil do Rio de Janeiro chamou entrevista coletiva para falar do caso do menino Henri e do envolvimento de Dr. Jairinho e a mãe do menino, a Monique, a professora Monique, que estão sendo acusados e por isso estão presos desde o início desta manhã. A babá pode até responder por falso testemunho, que diz o delegado que está cuidando do caso. Há uma troca de mensagens revelada pela Polícia Civil, que é estarrecedora. Eu tô passada aqui, Ronald. É inacreditável a discussão e a conversa dela com a babá. Tem conversas dela com o pai do menino, enfim. E há, pelo menos pelas conversas, a evidência do ponto de vista da Polícia Civil de que houve participação efetiva ou pelo menos conivência da mãe, no caso da morte do menino. Nas conversas, entre outras aberrações, um momento em que o Dr. Jairinho leva Henri para o quarto e a mãe conversando com a babá, querendo que ela desse notícias do que estava acontecendo. E a babá preocupada porque não se ouvia nada dentro do quarto. E ela tinha medo de entrar no quarto, e se tinha medo é porque o interlocutor impunha medo a ela, né? Provavelmente por outras situações. E depois de algum tempo, o menino sai do quarto amedrontado, sem querer sair nem para descer para brincar, ficou ao lado da... Aí ela manda foto para a mãe do menino com uma cara de assustadíssimo. E aí, ai meu Deus, aí que a gente lê são as reações. Estou apavorada. Essa mesma cidadã, a mãe biológica do Henri, os relatos dão conta de que ela não quis participar, não compareceu à reconstituição para tentar revelar o que ocasionou a morte do menino, que eles alegavam que poderia ter sido uma queda. Mas o fato de ter havido hemorragia interna, laceração hepática, entre outros hematomas pelo corpo, e um dos especialistas envolvidos no caso, deu a entender que os ferimentos do Henri eram compatíveis com um atropelamento. Você imagina a violência daquele menininho de 4 anos com laceração hepática. Laceração hepática é quando o fígado fica destruído por hemorragias internas de tanta pancada. Essa é a tradução de laceração hepática no atestado do Instituto Médico Legal. É impossível. Essa coisa de caiu da cama é conversa mole para boi dormir. Isso a polícia já está cansada de saber. Mas hoje, enfim, o casal foi preso porque estava, além de tudo, atrapalhando as investigações, Ronaldo não Mendes. queriam que o corpo do menino fosse pro IML, entre outras coisas. Outra revelação, a mãe foi no dia seguinte ao cabeleireiro, ficou 2 horas num cabeleireiro num shopping do Rio de Janeiro, fez as unhas também, e segundo ela fez isso porque saberia que teria que dar entrevistas, e essa foi a situação descrita por ela. Parece que há uma robustez de informações para que o trabalho da polícia seja levado adiante após essa prisão temporária de 30 dias, né, Zaidan? Sim, e o promotor deve apresentar denúncia por crime de homicídio duplamente qualificado, né? Motivo torpe, o que é indiscutível, e, claro, sem chances de defesa à vítima. Uma criança de 4 anos não tem nenhuma capacidade de defesa sendo agredida por um adulto. Então, por isso, duplamente qualificado. O promotor chegou a dizer a jornalistas que a babá pode ser investigada porque ela teria dado informações mentirosas à polícia no primeiro depoimento. Mas aí entra a questão do nível de ameaça, né, que ela sentia sofrer. Esse sujeito, tal de Jairo aí, ele tem muita força política na zona oeste do Rio de Janeiro. Aliás, região das milícias no Rio, né? O pai dele foi deputado estadual e tal. Então, não sabemos que nível de ameaça ela pode ter sofrido. Mas isso é uma coisa periférica. O importante é o que a polícia já levantou a respeito da ação dos dois. Por enquanto não há sinais de arrependimento ou pelo menos de confissão, né? Nenhum dos dois deu sinal, naquilo que conversaram com a polícia, de que
poderão, pelo menos imediatamente, admitirem o crime. Seguem negando. Mas a investigação, inclusive a reconstituição, foi muito bem feita, tanto que a polícia rapidamente chegou à conclusão, como disse a Sônia, o tipo de lesão é incompatível com aquela história de que caiu do berço, né? Uma queda de 1,20 m, 1,5 m. Nada. Ali, principalmente no caso do fígado, significa que ele foi repetidamente agredido naquela região. E duramente agredido. Uma criança de 4 anos. Então é um negócio... não sei se já há alguma novidade sobre a Câmara de Vereadores, né? Porque já há o pedido para o afastamento. Isso deve ser apenas uma questão de protocolar. Porque logo depois tem que ter expulsão, independentemente do que vai acontecer com ele perante a justiça. Né? E, agora... O laudo da polícia, inclusive, indica, porque assim, com todo o cuidado, né, que o jornalismo precisa ter para fazer esse tipo de cobertura, né, ainda mais envolvendo menor, mas isso aí é claro, a polícia foi clara, o laudo foi claro, porque chegaram a comparar, inclusive, que isso não fosse uma escola base. Isso está muito diferente da escola base. Isso assim, a gente não tem a confissão de quem fez. Mas está claro que o menino foi brutalmente agredido. Isso são os médicos que confirmam com laudo, exames. E o tal do Jairinho não queria que ele fosse que o corpo do menino fosse para o IML exatamente por isso, porque lá seria provado que foi uma agressão brutal. Numa manifestação da Câmara ainda, Zaidan, só do partido, né, o Solidariedade, que o expulsou sumariamente. O partido que acredito que quando coloca em suas fileiras determinados pleiteantes, né, a algum cargo, deve saber qual é a vida pregressa desse cidadão. Né? E eu tenho alguma ideia de que o Solidariedade sabia com quem estava lidando. Né?